Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Quero aqui fazer uma abordagem de algumas heresias que são propagadas por esses ditos desigrejados. Desigrejados porque não frequentam templos, eles condenam a frequência aos templos e por isso os denominamos de desigrejados. Mas vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito desses indivíduos que estão por aí destilando o veneno da serpente e prejudicando especialmente aqueles menos informados, os neófitos na fé especialmente. Eu escrevi algumas coisas aqui, a princípio gostaria de estar lendo e depois irei citar algumas heresias extremamente prejudiciais à Igreja de Jesus Cristo no nosso tempo. Algumas heresias destruidoras que vêm sendo propagadas nas redes sociais e em plataformas digitais, as mais diversas, especialmente aplicativo do WhatsApp. A propagação se dá por pseudos professores que, na sua produção de mensagem de conteúdo religioso, alegam um tipo, abre aspas, de conhecimento especial, fecha aspas, que jamais tivera chegado às mentes dos pais da igreja e nem tampouco aos teólogos e eruditos renomados que têm prestado um grande serviço ao reino de Deus no decorrer da história. Segundo esses hereges, quem faz parte de um sistema religioso não tem compreensão dessas verdades, entre aspas. Ao contrário, eu posso falar aqui à luz da palavra de Deus, que de acordo com 1 Coríntios 2,14, o homem carnal é que não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E nem tampouco pode entendê-las, as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Acontece que esses homens, eles não creem em toda a Bíblia. Diria Jesus em Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus falou do princípio ao fim. E é necessário que nós creiamos em toda a palavra. Segunda a Timóteo 3, 16 e 17, é dito que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus esteja sendo habilitado para toda boa obra. Mas eles não creem em toda a escritura, por isso que daquilo que eles nos acusam, tem neles o seu cumprimento. Enquanto eles alegam que nós não entendemos essas verdades, que eles estão a difundir aí, e trata-se de falsos ensinos, a Bíblia fala o contrário. Quem tem o Espírito Santo tem, sim, a percepção daquilo que é carnal e daquilo que é espiritual. Nós vemos também na palavra de Deus que os homens que, no decorrer da história, desde o princípio da igreja, foram levantados para escreverem a respeito da palavra, prestaram um serviço maravilhoso até hoje, estão contribuindo com o reino de Deus. E esses cidadãos aí que se dizem detentores da verdade, estão aí apenas para confundir, para difundir esses seus falsos ensinos,
e prejudicar o bom andamento da obra de Deus. Heresia de número 1. A heresia de número 1 é essa verdade que o próprio Pedro está falando aqui, onde eu li. Ele diz que esses falsos mestres negariam o soberano Senhor que os resgatou. Eles negam o Senhor de que forma? Eles afirmam que não são mais servos. Eles afirmam que são filhos, não são servos. A palavra servo e escravo são termos sinônimos na língua grega. E eles escarnecem dos demais cristãos que assumem a condição de servo, porque, segundo eles, isso é um absurdo, porque servo é para quem está vivendo no período ainda antes de Cristo. No período depois de Cristo, não existe mais servo, o que existe é filhos. Eles entram em contradição porque no Novo Testamento nós encontramos várias referências onde a Bíblia vai descrever de forma clara que nós somos servos. Não obstante sermos filhos do Pai por adoção, somos servos do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele é Senhor de quê? Se não existe servos. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens. Qual é o problema de nós assumirmos a forma de servo? Ou seja, a condição, não a forma, a condição de servo por amor. Porque existe o servo que serve por imposição, não é o caso da igreja. A igreja serve por amor. É aquele conceito do servo de orelha furada, que no Antigo Testamento, quando o servo trabalhava 6 anos, e ao chegar aquele período em que ele recebia a carta de alforria, quando ele tinha prazer em trabalhar e prestar serviço para o seu senhor, ele declarava que não iria receber aquela carta, mas estava ali publicando que estava assumindo aquela condição de servo para sempre por amor. É isso que nós somos. Porque foi assim que Jesus fez e nos ensinou a fazer. Então eles negam que sejam servos. Eles podem não ser servos, mas nós somos, como igreja, somos filhos do Pai e servos de Jesus. Estão mencionados nas Escrituras do Novo Testamento 256 vezes a palavra Senhor para Jesus. A Bíblia fala também no Apocalipse que nós lá na glória vamos servir ao Senhor. Então, primeira heresia é essa. Eles não reconhecem como servo. Segunda heresia é a seguinte: eles negam a existência de Satanás. Jesus, ele foi tentado por Satanás, lá em Mateus 4, versículo 1 a seguir, e durante 40 dias a Bíblia diz que ele teve fome, ali foi atacado diante do Satanás. O Satanás propôs a ele aquelas condições para que ele cedesse à tentação. Foram 3 ataques, mas a Bíblia diz que Jesus permaneceu firme e repreendeu Satanás, dizendo: vai-te, Satanás, no último ataque, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus servirás e só a ele adorarás. E o Satanás saiu ali naquele momento e os anjos vieram e serviram ao Senhor. Sem contar que o Satanás, ele tem vários títulos. Ele, na verdade, é o espírito do supremo mal e da injustiça, chamado de diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, Abaddon, Apolion, a palavra grega e hebraica que quer dizer destruidor, Beelzebu, que quer dizer senhor das moscas, Belial, maligno, acusador, enganador, pai da mentira, príncipe da potestade do ar, príncipe deste mundo, Deus deste século com D minúsculo, e, enfim, dentre outros títulos que ele tem, mas eles, esses desigrejados, eles negam a realidade do Satanás. Eles alegam que Satanás é a lei de Moisés, quando a Bíblia descreve Satanás como sendo uma personalidade que tem pensamentos, sentimentos e desejo, e diz mais que muitos estão fazendo a sua vontade, diria o próprio Jesus, lá em João 8,44, diz o seguinte: vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo dele. Então, ele tem desejo, o diabo tem vontade, e muitos estão fazendo a vontade dele, em vez de fazer a vontade de Deus.
terceira heresia deles é: não existe mais pecado. Não existe mais pecado. De acordo com 1 João 3,4, a Bíblia fala que todo pecado é injustiça. O que é pecado? É a prática da injustiça, é a prática da iniquidade. Tudo aquilo que se faz contra Deus, contra a santidade de Deus, contra o caráter de Deus, trata-se de pecado. Aquilo que fazemos contra o nosso semelhante, trata-se de pecado. Existe o pecado que cometemos, que é denominado do pecado de comissão, pecado que omitimos, que é o pecado de omissão, e o pecado por pensamentos, que é o pecado psicológico. Jesus disse o seguinte: todo aquele que atentar numa mulher com más intenções já cometeu o adultério, quer dizer, pecou no seu, na sua mentalidade, no seu psicológico. O pecado de omissão, o Tiago falou, que aquele que sabe fazer o bem não faz, está pecando. E o pecado que cometemos no dia a dia, não de forma arbitrária, no caso dos filhos de Deus, nem de forma deliberada, mas pecamos acidentalmente. Então a Bíblia fala também em 1 João 1,7, onde é dito: se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. No versículo 8 é dito que aquele que diz que não tem pecado está pecando. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, é o que está escrito. Está no presente o verbo. Aquele que diz que não tem. O verbo tem, está no presente. É mentiroso. E o versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar, para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, porque pecado é injustiça. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9, é dito que aqueles que não buscam viver uma vida virtuosa, né, acrescentando o amor, a virtude, a fé, a misericórdia, o bom senso, o autocontrole, enfim, ele fala de um conjunto de virtudes divinas e diz que aqueles que não vivem uma vida caracterizada por aquelas virtudes é míope, é uma pessoa cega, é uma pessoa estéril, que não está produzindo fruto e que esqueceu dos seus antigos pecados. Quer dizer que se existem antigos pecados, pressupõe que existem pecados presentes também. Hebreus 10, 26 também fala sobre a realidade do pecado. 12, gostaria de ler também essa frase. Vou pegar a Bíblia aqui. Hebreus, então, 12, ou melhor, 10, 26, diz o seguinte. 10, 26. Ok. 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, vivemos, está no presente. Aqui é uma carta dirigida aos hebreus, que representava a igreja naquele tempo, naquele contexto. Parte da igreja. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, nós vemos que o pecado é uma realidade. Mais uma referência aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Então, nós temos que lutar sim contra o pecado. Então, essa terceira heresia é a heresia que consiste nisso. Eles negam a realidade do pecado. E a quarta heresia em que eles dizem e defendem que não há mais necessidade de arrependimento. Jesus iniciou o seu ministério falando de arrependimento. João Batista pregou sobre arrependimento. Está lá em Marcos 1,15, onde Jesus vai dizer: arrependei-vos e credes no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Lá em Lucas 24, 46 e 47, Jesus ele falou sobre a necessidade de se pregar o arrependimento a todas as nações, mas eles negam o arrependimento. Veja bem aqui o que diz 24, 46 e 47, ok? E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, eu li o 47. 46 diz assim: e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Que, aliás, é mais uma heresia deles. Eles alegam que não haverá mais ressurreição. Porque a ressurreição que ocorre hoje
de caráter espiritual. Eles são semelhantes a Emineu e Alexandre. Emineu e Alexandre, que pregavam que já havia ocorrido a ressurreição, e Paulo os entregou a Satanás para aprender a não blasfemar. Muito bem. Aqui em Atos 26, 20, Paulo também fala sobre a necessidade do homem se arrepender. Está aqui em Atos, para ir fechando aqui, a mensagem ficou longa. Atos 20, 26, 20, é isso mesmo. 26, 20, diz assim. Ok? 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, ou melhor, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, tá vendo? Gentios que éramos nós, hoje somos parte da igreja, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, tá aqui, Jesus falou sobre arrependimento, João Batista, Paulo, e Jesus, depois de ressuscitado, pregou naquelas 7 cartas, mensagem de arrependimento para aquelas 7 igrejas, especialmente as 5 igrejas, né, exceto a igreja de Filadélfia e de Esmirna. Dentre outros conceitos que eles defendem e outros eles condenam, e é por esta razão que eu achei por bem gravar esta mensagem. Mas eu quero terminar aqui falando aqui a respeito, lendo aqui umas referências em Filipenses, porque uma coisa liga a outra. Filipenses 3, 17 a seguir. Eles falam que não existe Satanás. Não existindo Satanás, não existe pecado. Não existindo pecado, não existe necessidade de arrependimento. Não existindo necessidade de arrependimento, não existe necessidade de cruz, de sacrifício. É isso que Paulo vai falar aqui, mais ou menos, em outras palavras. 17, de 3,17 até o 21. Eu finalizo aqui agora. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas desta vida. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Eles não creem que nós vamos estar indo para o céu, não creem em céu, e também não creem em arrebatamento. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si mesmo todas as coisas. Eles não creem em ressurreição. Só para finalizar, tudo que está escrito no contexto da profecia, que aliás 47% da Bíblia é profecia, tudo que diz respeito à profecia, estudo das últimas coisas, escatologia, eles não creem. Para eles já se cumpriu tudo nos anos 70 da nossa era. Misericórdia, Valério Pontes.